Et dans l'histoire de la Bible, E na história da Bíblia, il y a des politiciens tem qui ont políticos été établis par Dieu. que foram estabelecidos por Deus. Et M. Jair Bolsonaro O senhor Jair Bolsonaro, est un Cyrus au Brésil. ele é um Cyrus no Brasil. Que vous l'acceptez ou pas, Se você querendo ou não, moi je ne vis pas ici constamment. eu não moro aqui, Mais je vous parle de la part de Dieu. mas eu falo da parte de Que Deus. vous l'acceptez ou pas, Vocês aceitando ou não, que vous soyez de gauche ou de você droite, seja de esquerda ou de direita, M. Jair Bolsonaro senhor Jair Bolsonaro est un Cyrus pour le é um Brésil. Cyrus pro Brasil. Foi isso que o Espírito Santo me disse. E que é para estarmos preparados, porque se nós já ficamos preocupados com os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, que é para ficarmos preparados com o que ainda vem por aí. Moi, je profite de cette tribune, cette Por isso eu aproveito desse bate-papo, dessa tribuna, pour interpeller le peuple brésilien. para falar com o povo brasileiro. Pour vous dire que c'est un temps nouveau. Para você falar que é um tempo novo. Moi, je ne fais pas de la politique, je suis Eu pasteur. não faço política, eu sou pastor. Mais je crois que nous avons aussi une influence dans la politique. Mas eu creio que temos também uma influência na política. Parce que l'église, c'est pas simplement prier matin, midi, soir. Porque a igreja não é somente orar manhã, noite e tarde. Mais l'église, c'est influencer la société sur le plan positif Mas a igreja é influenciar a sociedade no plano político et non négatif. e não negativo. Et dans l'histoire de la E Bible, na história da Bíblia, il y a des politiciens tem qui políticos ont été établis par Dieu. que foram estabelecidos por Deus. Et M. Jair Bolsonaro E o senhor Jair Bolsonaro, est un Cyrus au ele Brésil. é um Cyrus no Brasil. Que vous l'acceptez ou pas, Se você querendo ou não, moi je ne vis pas ici constamment. eu não moro aqui, Mais je vous parle de la part de Dieu. mas eu falo da parte de Que Deus. vous l'acceptez ou pas, Vocês aceitando ou não, que vous soyez de gauche ou de você droite, seja de esquerda ou de direita, M. Jair Bolsonaro senhor Jair Bolsonaro est un Cyrus pour le é um Brésil. Cyrus pro Brasil. Dieu l'a choisi pour un nouveau temps, Deus escolheu ele para um novo tempo, pour une nouvelle saison au para Brésil. uma nova temporada no Passez Brasil. pas votre temps à le critiquer. Não passe seu tempo ao criticar. Joignez vos efforts. Juntem vossas forças, Soutenez cet homme. sustentem esse homem, Priez pour lui. orem por ele, Encouragez-le. encorajam ele. Passez pas votre vie dans l'opposition. Não passe a tua vida na imposição. Venez faire des propositions. Venha fazer proposições. Ayez une vision nationale Tenha uma visão nacional pour l'émancipation du pays, para a emancipação do país, pour l'émancipation de la nation. para a emancipação da nação. Soutenez cet homme. Sustenta esse homem. Appuyez-le. Apoiam Il est ele. beaucoup oppressé. Ele é muito Dieu oprimido. m'a dit les 2 premières années de M. Bolsonaro ne seront pas faciles. Deus falou os primeiros 2 anos eles vão ser fáceis. Mais la main de Dieu est avec Mas lui. a mão de Deus está com ele. Parce qu'il va rencontrer beaucoup Ele d'obstacles, vai encontrar muitos obstáculos, beaucoup de pression. muitas Mais opressões. c'est Dieu qui l'a choisi. Mas é Deus quem o escolheu. Parce que le Brésil Porque o Brasil va être un carrefour vai ser um centro pour l'Amérique du Sud. para a América Latina. Et ça va influencer les E nations, vai influenciar as nações, même sur le plan spirituel. mesmo no plano espiritual. Peuple brésilien, Povo brasileiro, vous êtes dans un nouveau temps. vocês estão no novo tempo. C'est un nouveau carrefour pour le Brésil. É um novo centro para o Brasil. Saisissez le temps dans lequel vous êtes. Assegura-se no tempo que vocês estão. Travaillez pour la nation. Trabalhem para as nações. Investissez dans la nation. Invistam na nação. Parce que la gloire de Porque Dieu a glória de Deus se lève dans cette nation. se levanta nessa nação. O Senhor me mostrou vários homens desembarcando no Brasil. A visão que o Senhor me deu foi de um avião chegando, né, em Brasília, e vários homens. Interessante que não era um avião de linha, era um avião específico, e esses homens todos desceram, e não eram poucos, amados. Interessante que era ali um número considerável, acredito que mais de 10 homens descendo ali daquela aeronave. E todos eles carregando ali pastas, né? Carregando uma pasta, cada um com a sua pasta na mão, né? Todos eles muito bem vestidos, terno, gravata, foram direto para os carros, e eram carros grandes, esses carros blindados, assim, era um negócio bem interessante. Saíram em cortejo. Logo em seguida, o Espírito Santo já me mostrou esses homens chegando ali no Palácio do Executivo Brasileiro, tá? E uma grande reunião, uma convocação ali nesse palácio, e eu vi muita gente agitada, vi muita gente do lado de fora também. É como se fosse assim, uma reunião acontecendo lá dentro, muito importante, e do lado de fora a imprensa e, entre aspas, né, os curiosos também. Quer dizer, muita gente ali querendo saber o desfecho, tá? Nesse momento o Espírito Santo disse para mim assim,
que o conteúdo dessas pastas vai mudar completamente a história da nação brasileira. O que está dentro dessas pastas são documentos, são denúncias, são revelações que vão mudar completamente os rumos da história brasileira. Foi isso que o Espírito Santo me disse. E que é para estarmos preparados, porque se nós já ficamos preocupados com os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, que é para ficarmos preparados com o que ainda vem por aí. Só mostrou para mim, amados, espíritos malignos, demônios, percorrendo vários espaços, vários morros no Rio de Janeiro, e novos ataques, novos conflitos, uma multiplicação de ataques, né, e de contra-ataques. O inimigo está agindo e preparando emboscadas, preparando situações bastante delicadas contra autoridades. Então o Senhor também disse para mim: coloque o povo para orar pelas autoridades do bem, pela vida de homens e mulheres que têm se dedicado a denunciar o mal nesta nação, porque é chegado um tempo aonde realmente a linha divisória do bem e do mal, ela será escancarada. Ela ficará muito clara quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Logo em seguida, o Espírito Santo disse para mim também que alguns demônios que são manipuladores do poder judiciário estão sendo amarrados, amordaçados. E nós vamos ter, nos próximos dias e meses, uma luz no final do túnel. Nós vamos começar a perceber mudanças muito radicais, posicionamentos antes assustadores, e de repente vai haver mudança. E o Senhor disse que é Ele quem está mudando, é Ele quem está interferindo, é Ele quem está ordenando que os anjos amarrem essas fortalezas espirituais por um determinado período de tempo. O Senhor me mostrou também, amados, uma visão de um grande cofre, mas este cofre, ele estava arrombado, sem explosivo, sem nada, mas ele estava aberto, e não era para ele estar aberto. E o Espírito Santo disse para mim que as contas públicas do Brasil, elas irão colapsar. O Brasil vai experimentar já nos próximos dias. O final de ano será bastante difícil e o início do ano de 2026 vai seguir na mesma dimensão de dificuldades por conta do rombo das contas públicas causados por uma fortaleza. Interessante que o Senhor me mostrou, amados, um falso leão, um leão alado sobre o Banco Central brasileiro, se apresentando como, ou tentando se passar como um leão de verdade, mas ele era um leão, não era o leão verdadeiro, embora tinha a aparência de um leão verdadeiro, não era, era um espírito de destruição. E por último, amados, o Senhor me mostrou o presidente Bolsonaro deitado numa cama, muito abatido, coberto com um lençol hospitalar e paramentado. Embora não havia ali aqueles equipamentos de hospital, mas era nítido que ele estava
num hospital. Tá? E o Senhor disse para mim que forças de opressão estão trabalhando de forma intensa para que o presidente Bolsonaro ele se entregue, que ele simplesmente desista dos projetos, desista dos sonhos, desista da sua missão. São investidas do inimigo. E interessante que o Senhor me mostrou, amados, pessoas próximas do presidente Bolsonaro, ao invés de serem positivas, ao invés de lançarem sobre ele palavras de ânimo, essas pessoas estavam sendo usadas pelo inimigo para entristecer o coração dele. E o Senhor disse para mim que pelejarão contra ele, mas não prevalecerão. Tentarão contra ele novas investidas, mas não prevalecerão, porque a aliança que Deus tem com o Bolsonaro não foi feita ou forjada pelas mãos do homem, mas pelo poder de Deus. E eu vi um homem chegando até essa cama, tocando no presidente Bolsonaro, chamando ele para se colocar de pé. E quando este homem que entra toca nele, automaticamente, instantaneamente, as vestimentas do presidente Bolsonaro elas são mudadas. E ele, todo paramentado, muito bem vestido, terno, gravata, se põe de pé e acompanha aquele homem que diz: venha comigo, chegou o tempo, chegou a hora. Então, amados, eu entendo em todas essas visões que Deus não perdeu o controle, Ele continua agindo, continua trabalhando. Eu continuo afirmando aqui, amados, que a nossa grande vitória, como Deus tem me mostrado, ela virá de fora sim. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Eu sei que muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas já até perderam a esperança de que algo possa acontecer. Mas, amado, em todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, e tem coisas que eu já coloquei em outros vídeos, então não precisa ficar colocando, mas é constante as visões que o Senhor tem me dado das espadas e dos anjos com espadas desembainhadas. Então, amados, guarde isso, as portas do inferno não vão prevalecer. E nós vamos ver essa nação liberta, sim, de todo mal. O Senhor também me mostrou, e eu estava esquecendo, mas nós precisamos estar preparados, amado. A natureza, Deus, Ele vai permitir algumas respostas da natureza. Eu vejo muito vento e muita chuva chegando aí, tá? Mais do que nós vimos agora nesses últimos dias, tá bom? Então vamos estar orando, pedindo ao Senhor que nos guarde, que proteja a nossa nação e que continue nos fortalecendo. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe. Se você puder, curte, comenta, compartilha e segue a gente aqui no canal. Fica com Deus e até mais. Tchau.